Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o The It's a Trap! Sim, meus amigos, estou aqui para poder fazer hoje mais um apresentando o deck, falando de um deck que performou benzão no YCS Las Vegas, que é o deck de Labyrinth. Pois é o deck de trap do momento, certo? Então, se para esse YCS, por exemplo, tinha-se a possibilidade de, devido a questões de board breaks, você poder explorar isso de alguma forma, uma dessas formas era com traps. E que deck melhor consegue fazer isso hoje em dia? Esse deck é o Labyrinth, que pegou esse espaço no jogo do Eldritch, que já foi esse deck, do Run, que poderia ser esse deck de stun. Hoje é o deck de Labyrinth, e se você não sabe por quê, eu vou tentar te apresentar ele aqui, porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá! Muito bem, antes de a gente prosseguir com o vídeo, só pra mostrar aqui pra vocês, eu vou mostrar aqui na tela. Deixa eu ver, essa decklist não, acho que isso aqui, ó. Bum, tá aqui, ó. Isso aqui é a decklist do... como é que é o nome dele, cara? Ryan Yu. Essa é a decklist do Ryan Yu, que ele ficou em segundo colocado, né? Ele e o time dele, obviamente, ficaram na segunda colocação do YCS. E esse é o deck que o Ryan Yu usou, e é o deck que eu vou usar como base, tá? Como vocês podem ver, tá aqui a decklist dele, segundo colocado dentro do YCS 3x3. Do time dele tinha outros dois decks, e só ele tava de Labyrinth. Tranquilo? Se eu não me engano, o cara não perdeu nenhuma match. E mesmo ele não tendo ganho o torneio era de time, mas se eu não me engano ele não ganhou nenhuma match. E no final, apesar dele ter perdido uma partida e ganhou outra, aparentemente daria pra ele conseguir fazer alguma coisa na última rodada, né? Na última partida, o que é bem triste e frustrante, eu imagino, pra ele. Mas enfim, agora a gente vai trocar aqui pro DB, que dá pra gente ver melhor as cartas, né? E a decklist em si. Beleza, então aqui no DB eu tô mostrando pra vocês o deck do Labyrinth, que é aquele deck do Ryan Yu que ele usou pra jogar esse YCS. Bom, aí a gente vai entrar aqui em algumas questões de por que esse deck de Labyrinth seria um deck melhor de trap, por exemplo, do que um deck de Eldritch. Caralho, o Eldritch, ele tem a engine recursiva, né? Você tem o Sanguine no deck, você tem um Lorde que entra grandão e pode matar os bichos. Tem uma sinergia incrível com as Floodgates, como o Rivalry, como o Gozen, como o Skill Drain, que o Lorde fica grandão com 3.500 de ataque e pode sair esporrando nossos amiguinhos. Conk, Raqueiro, tananã. Isso faz sentido, tá? Faz sentido, o Eldritch realmente tem essa parada muito boa. E o deck, assim, sinceramente, é parecido com isso aqui. Usando os Punishment, às vezes usando uma engine secundária como o Nadir, às vezes um Red Eyes, por exemplo. Então, sim, tem esse argumento. E como o Floodgate, o Eldritch é um deck bem melhor. Porém, o Labyrinth, ele tem uma propriedade muito interessante pra ele como o deck de trap, que são as Normal Traps, tá? Ou seja, qualquer trap que não seja counter ou contínua, por exemplo. São as Normal Traps, e o Labyrinth tem uma incrível sinergia com elas. Antes da gente poder falar disso, vamos entender um pouco as cartas, porque a engine é a parte importante. Apesar das traps ser o que de fato ganha os jogos pra você, mas a engine é que te ajuda a chegar lá, é o que snowballa, é o que faz você fazer tudo de novo e de novo. A primeira, que é a carta mais importante, baseado no rating de carta que ele tá usando aqui, é a Lady Labyrinth of the Silver Castle. Essa aqui é um bichinho Fiend, nível 8, 3.000 de ataque e 2.900 de defesa. Essa carta, ela é muito braba no deck, puta que pariu, ela ajuda muito. A diferença do Labyrinth Master Duel, que só tem a Lovely, para o Master Duel, para o Yu-Gi-Oh! TCG, que tem a Lady, é muito grande. E eu não entendo como que no TCG a galera inverte e usa o contrário. Pelo que eu vejo nas decklists, a maioria usa muito mais Lovely do que Lady, o que não faz sentido na minha cabeça. Por quê? O efeito dela é o seguinte: enquanto você controla um set card, seu oponente não pode escolher essa carta com efeitos. Ela no campo, né? A Lady não pode escolher com efeitos. Além disso, ela não pode ser destruída por efeitos de cartas. Enquanto você tem cartas setadas, ela não pode ser destruída por efeito de cartas nem ser alvo.
tranquilo? Mas isso não é nada, basicamente, porque o efeito dela de fato é o seguinte: se um Labyrinth Card ou efeito de um Normal Trap Card foi ativado nesse turno, exceto o dela mesma, tá? O dela não conta, mas se você ativou uma carta Labyrinth, monstros contam, ou então qualquer Normal Trap, aí naquele turno ela tem o efeito Quick, que você pode fazer special summon essa carta da tua mão, em posição de defesa, tá? Se você ativou o efeito de um monstro Labyrinth, de uma carta Labyrinth, né? Pode ser Spell ou Trap, ou monstros. Se você ativou ele naquele turno, ou qualquer Normal Trap, e a Lady tá na tua mão, você pode invocar ela por Special. Tranquilo? É como se fosse um Multifaker. Mas aí o outro efeito dela é o seguinte: quando o Normal Trap é ativado, when, tá? When. Então é como se fosse o Thunder Colossus, que ele tá lá no campo e você ativa um Thunder na mão. Antes do Thunder resolver, o Colossus já ativa efeito e mata uma carta. A Lady é igual. Quando você ativa, ela tá no campo, você ativa uma Trap, isso já vai trigar o efeito dela. Qual é o efeito dela? Você pode setar um Normal Trap com um nome diferente diretamente do teu deck. Ou seja, ela busca qualquer Normal Trap do teu deck. Qualquer Normal Trap, tá? E aqui é que tá a grande força do Labyrinth. É isso que diferencia ele dos demais decks de traps. Porque você tem uma versatilidade tão grande em qual carta você vai poder usar para tentar se defender, e algumas Floodgates, mesmo não sendo contínuas, que torna ele a melhor opção para esse momento. Que apesar dele, além dele ter isso, né, essa característica de poder buscar qualquer Normal Trap do teu deck, o que é bom pra cacete, os bichinhos entram fácil no campo e eles são grandinhos. Porque a Lady tem 3000 e a Lovely, essa menininha aqui, ela tem 2.900 de ataque e 1.900 de defesa, que também é um Fiend nível 8. E também é muito importante, apesar de ser o one-off aqui. O efeito dela é o seguinte: seu oponente não pode ativar monstros e efeitos em resposta na ativação das suas Normal Trap Cards. Enquanto ela tá no campo, o cara não pode responder, certo? Então você ativa a Normal Trap e o cara chora. É basicamente isso. Além disso, ela tem o seguinte efeito. Cadê? Você pode escolher um Normal Trap no teu cemitério como custo, 7 é no teu campo, mas ela não pode ser ativada a menos que você controle um Fiend Monster. Ela é um Fiend, se ela estiver no campo, você seta a Trap do cemitério e aí você vai poder ativar. Não no mesmo turno, mas você vai poder ativar no outro turno. E por que isso é bom? Isso comba perfeitamente de você pegar uma Trap que machuca a matchup com a... seja porque você comprou a Trap, ou seja porque você tem a Lady, e a Lady colocou uma Trap impactante naquela matchup. E aí quando você ativa a Trap, o cara pula um turno, como por exemplo, um Dimension Barrier, tá? Dimensional Barrier simplesmente pula o turno de um Desper, por exemplo. Se eu conseguir colocar a Lovely no campo, desespero, porque a Lovely vai dar efeito e vai setar aquele de Barrier do cemitério que eu busquei com a Lovely. E aí fica uma interação cíclica, fica uma interação recursiva, tá ligado? E isso é assustador pra um deck de controle ter. É bizarro. No começo eu não tinha me ligado no quão impactante isso é, mas é bem impactante. E aí a Lovely consegue ter essa propriedade, tá ligado? Que é bem interessante. De você poder ter uma Normal Trap que atrapalha e aí você pode setar de volta simplesmente. Ela é muito boa. Por fim, para completar, ela tem um outro efeito, que se outro monstro sair do campo por causa de um efeito de uma Normal Trap, sair do campo, tá? Por causa de efeito de uma Normal Trap, você pode destruir uma carta na mão do oponente ou no campo dele. Na mão dele, obviamente, é aleatório, ou qualquer carta no campo, podendo ser Spell Traps e afins, tá? Então, esses são os principais monstros, que são os Fiend de nível 8, monstros grandes. Então, essas são as principais cartas do deck, pelo menos de monstros. Até porque, sem eles, a gente só usa a Ariana, que é o que o Ryan usou na decklist. A Ariana, ela é bichão pequeno, nível 4, é o normal summon que você quer fazer, porque se ela é normal special, você vai poder adicionar um Labyrinth card do deck pra tua mão, exceto ela mesma. Pronto, é isso, tá? Então, você dá normal summon dela, busca essa menina e você pode invocar ela da mão, por exemplo. Dá normal summon dela e busca uma das traps do Sun Starter. É isso. Ela tem um outro efeito também, né, que é até ok, mas enfim, não é tão relevante. Se outro monstro deixar o campo por causa de efeito de normal trap tua, você pode comprar uma carta. E aí você pode aplicar esse efeito. Da tua mão, você vai poder fazer ou Special Summon de um Fiend ou setar uma Spell Trap, tá? Basicamente esse é o efeito dela. Se um bicho sair do campo por causa de efeito de uma Trap, você vai poder dar efeito dela, comprar uma carta e ou invocar um Fiend da mão ou setar uma Trap da tua mão. Basicamente isso. Ela é muito boa, é o normal summon que você quer ter. Eu acho até que poderia se usar mais dela, mas por algum motivo não se usa. Na decklist do outro cara que foi muito bem de Labyrinth, que é o Herman Hanson, ele usava só uma dela de main deck. Eu não entendo muito bem qual a ideia por trás disso, mas enfim, porque ela comba lindamente com essa trap aqui, ó, que é a Big Welcome Labyrinth. O Eldritch, ele tem o Sanguine, que invoca um Lorde do deck, ou se você já tiver o Lorde, você invoca qualquer zumbi. O deck tem isso parecido. Ele tem duas traps que fazem isso, que é a Welcome e a Big Welcome. Inclusive a Welcome é o motivo do deck ser caro. Uma coisa que é muito triste é que o deck é extremamente caro, tá? A Big Welcome tem o seguinte efeito: você vai fazer Special Summon de um Labyrinth monstro da tua mão ou deck, ou cemitério, na verdade,
mas você vai ter que retornar obrigatoriamente um monstro que você controla pra mão. Então se você não tem monstro no campo, você vai invocar um bicho do deck, ou da mão ou do cemitério, e esse bicho vai ter que vir pra mão. Se você já tiver um bicho lá, você pode invocar um do deck, deixar ele lá e voltar o outro pra tua mão. E aí é que comba com a Ariana, né? Porque se você dá normal sumo da Ariana, efeito, busca uma carta, e você tem a Big Welcome, por exemplo, você seta a Big Welcome, ativa efeito, invoca um bicho do deck e essa Ariana não vai fazer muita coisa, então você volta a Ariana pra mão porque ela é follow-up. Aí você baixa de novo o normal sumo dela pra poder buscar outra carta no outro turno. Então é uma parada bem interessante. As Welcome, elas têm o mesmo efeito, tá? Tanto a Big Welcome quanto a Welcome normal, só que a Welcome não precisa voltar a bicho pra mão. A Big Welcome consegue. Mas olha as sinergias aqui, porque se você tem qualquer outro bicho, vamos supor que você tem a Ariana normal sumo efeito pegou essa menina aqui, a Big Welcome. Aí você seta a Big Welcome e vai poder ativar no turno do cara. Isso você pode invocar a Lovely do deck. Quando você invoca a Lovely, você vai ter que voltar um bicho pra mão. Você pode voltar a Ariana. O que acontece? Um bicho saiu do campo por causa do efeito de uma trap. E aí a Lovely pode trigar efeito e matar uma carta do cara ou matar uma carta da mão dele. Que é algo que de repente, eventualmente a gente viu nesses YCS, o cara saindo destruindo. Acho que ele chegou a destruir 3 cartas da mão do cara porque ele tava com Fluid Gate. Então isso te dá tempo pra tirar cartas dele enquanto deixa teus bichos grandes lá, tá ligado? O que é interessante. Então a Big Welcome tem essa propriedade, ela tem um segundo efeito que é o seguinte: você pode banir essa carta do teu cemitério, escolher um Fiend que você controla. Ou, se você controla um Fiend nível 8, você pode escolher uma carta que o oponente controla no lugar. Retorne pra mão. Simplesmente isso. É bom, o efeito é bom. Se você simplesmente pode dar alvo em um bicho teu, e a trap no cemitério então é quick, voltar pra tua mão. Mas se você controlar essas meninas aqui, uma delas, você pode escolher uma carta do oponente, uma carta do oponente, e volta pra mão. É mais uma interação, tá? É bem interessante. Além disso, a gente tem a Welcome Labyrinth, né? Que é a trap carro-chefe, que é a cara. Ela vai fazer special summon de um Labyrinth monstro do teu deck, somente do deck. Além disso, no próximo turno, depois que essa carta resolve, você não pode special summon monstro do extra deck, exceto o Fiend Monsters. O que, foda-se, o deck não faz extra deck, é isso aqui mesmo, é um deck de trap com o main deck. O segundo efeito dela é o seguinte, que se o monstro deixar o campo por causa de suas normal trap effects, né, pode ser um efeito simplesmente de uma normal trap, como a Big Welcome, ou pode ser uma ativação, né, enfim, você vai poder setar essa carta de volta. E aí você consegue ter a tua... exceto no turno que ela foi mandada pra lá, então não pode no mesmo turno, tá? Tem que ser exceto no turno que ela foi mandada pra lá. Então basicamente fica cíclico também, o que é muito interessante. Essas duas traps são muito boas, tá? Pro deck, muito boas mesmo. Enfim, por fim, pra completar a engine, a gente tem aqui o campo, que o campo diz o seguinte: se você ativou um set Welcome Labyrinth Normal Trap, pode ser qualquer uma das duas aqui, você vai acrescentar o efeito extra, que é, na resolução, você vai poder destruir uma carta no campo. Sem dar alvo, destruir qualquer carta no campo. É interessante, ajuda em algumas matchups, mas tem decklist que não usa. Não sei muito bem ao certo se é bom ou se não é bom usar ela, mas é uma carta que pode ser interessante. E ela tem um segundo efeito, que é o seguinte: se você ativa um non-Labyrinth Normal Trap, qualquer uma dessas traps aqui que não seja Labyrinth e que seja normal, você vai poder special summon um Fiend da tua mão ou cemitério, o que te ajuda a sair colocando os bichos no campo, né? Então, enfim, é uma carta que tem o seu valor. Basicamente, de engine que tem no deck é isso, tá? Fora ela, você tem outras meninas, né? Tem a menininha verde, né? Que é a Ariane. Deixa eu até pesquisar aqui do lado. Labyrinth. Tem a menininha aqui, ó, que é a Ariane, que você pode mandar um normal trap da tua mão ou que tá setado pro campo cemitério pra fazer special de nível 4 ou melhor Fiend do deck, tá ligado? Então, dá pra ser essa, dá pra usar ela, mas eu acho que não é muito legal na proposta do deck. Tem esses bichinhos pequenos aqui, ó. Esse cara e esse cara aqui. Eles têm um efeito muito parecido, você pode mandar ele da tua mão ou campo pro cemitério pra poder ir descartar uma normal trap. Não, descartar uma carta qualquer. E aí você vai poder setar um Labyrinth Spell Trap do teu deck. E aí se o monstro sair do campo por causa do efeito de uma trap, ou eles voltam pra mão, ou eles se invocam pro campo. Não é muito legal, porque basicamente eles estão aqui pra poder buscar as traps de Labyrinth. No OCG, por exemplo, tem um foco em volta deles pelo que eu vi de decklists. E aí você usa eles porque você quer chegar muito nessas cartas aqui. Muito mais que no TCG, que o que é impactante são essas traps aqui, né? Enfim, agora, com relação ao uso de traps, aí, meu irmão, deixa a mente vagar. No caso do Ryan aqui, ele escolheu usar Punishment, que é muito bom, né? Uma parada que a gente tem que pensar nesse deck de traps é o seguinte: ir primeiro com deck de trap, pô, lindo, maravilhoso. Eu fiz setup, coloquei a minha Fluid Gate, vai, ok? Tranquilo. Mas, você perde um dado, você vai segundo. E quando isso acontece, o que eu faço? Temos a opção do side deck? Temos, mas uma parada que tem que acontecer é de você ter cartas que tentam resetar o jogo pra você, saca? Tem que tentar resetar pra dar tempo
de eu voltar e ter, quem sabe, um turno 2. Então, é o que era feito naqueles decks, né, de Elvish, que era usado antigamente, com muitas traps. Que você usava as cartas como o Torrential, Plus Solen. Se você abre Torrential e Solen seta, e o cara fez um combo pra cima de você. Setou Torrential Strike, por exemplo. Aí o cara vai e colocou mais um sumo no campo. Boom, Torrential, o cara, boom, nego, Chain Strike. Leva a mesa inteira e reseta o jogo pra você. Entende? A ideia é essa. Então, algumas cartas te ajudam a fazer isso, como o próprio Dogmatic Punishment. Mata 2 cartas. A gente tenta equilibrar o jogo. Às vezes não dá, mas você tenta equilibrar o jogo. E geralmente elas estão combadas com o Skill Drain, né? Ele usa duas Fluidgust de main deck aqui, né? Que é o Gozen e o Chivalry. E aumenta isso no side deck, tendo mais 2 Chivalrys, um Gozen e um Imperium Iron Wall por causa da existência do Kashtira. E o Skill Drain te ajuda nisso, né? O Evelyn te ajuda pelo menos a ter alguma coisa indo segundo no main deck. Você tem a Terrors of the Overhood, que é uma trap bem interessante, que aí ela diz o seguinte: escolha uma carta que o oponente controla e uma carta no cemitério dele. Qualquer uma. E aí você vai poder mandar a carta que você der alvo no campo pro cemitério e setar a que estava no cemitério pro campo. É uma carta bem interessante, te ajuda a tirar um monte de cartas. O Birth te ajuda a jogar fora do Cacheiro, que é bem interessante. Te ajuda a jogar um Lost da vida, por exemplo. Te ajuda a tirar bicho e setar uma hand trap que o cara tem lá no cemitério, irrelevante. Então é uma trap bem maneira. Além da estrela do show, que é o de barra, e aí de novo buscável, tá? Então o que o deck tem é isso. Qual é a principal característica dele em relação aos demais decks de trap? Cara, ele busca traps. Ele busca normal traps e ele consegue ficar colocando elas de volta. Os bichinhos são relativamente grandes, né? Então se você conseguiu estabelecer uma parada, eles até conseguem sufocar o cara, porque o objetivo das normal traps, olha só, os Labyrinth trigam quando eles têm efeitos extras, né? Quando você tira um bicho do campo por efeito de uma trap. Ou seja, o que você mais faz é tirar bicho do campo do cara com efeito de traps. Então se você chega num ponto onde você tem a Lovely e você tem uma Lady, você vai ter um Welcome setado, mano, já era, tá ligado? Você vai matar ou tirar um bicho do cara com alguma trap e você vai bater aqui com 3.000, 29 e outro de 3.000, ganhou. Aconteceu algumas vezes e pelo que me disseram nos comentários dos vídeos que eu postei lá no meu canal de jogos comentados, isso acontece mais vezes do que a gente pensa. É mais comum do que parece pra um deck de trap. O que é interessante, você poder sufocar o cara e capitalizar a vantagem. Coisa que eu acho que eu vi um Labyrinth de um cara que não conseguiu capitalizar, o que foi bem triste de assistir, ele perdeu no final. Mas enfim, esse é o deck Labyrinth, e aí de side deck você pode usar algumas coisas, né? No caso, o maluco aqui usa mais carta first, que é o Judge, tirando o Evelyn, obviamente. O Iron Wall, dependendo da matchup, principalmente Cacheira. O Gozen, e aí 2 Rivers, unido com um River e um Gozen que ele tem já no main deck. O Vírus, lembra que eu disse que as traps são buscáveis? Então, temos o Vírus pra poder buscar. Tá aí, Rapsfeda, que ele usa pra mirror match. Você tem Ash e a bola de Ra. O Ash é uma handstrap meio esquisitinha, que eu acho. É que eu não sei o quão desesperado esse deck é. Pelo menos o quão desesperado o Ryan Wu se sentiu pra poder jogar contra os Kashtira, que obviamente seriam maioria no ICS, junto com o Despia. Se seria a bola de Ra, um Lava Golem ou até um Nibiru, tá ligado? Por que o Ash? Pelo que eu vi, parece que é pra respeitar a Mirror. Mas eu achei um pouco estranho. Tá? Mas enfim, eu achei estranho. Tem pouca carta second aqui. Se aquele Kashtira faz o combo full lock de Spell Traps e você não tem a bola de Ra, ou você não tem o Nibiru, ou você não tem o Lava Golem, porque nem o Evelyn vai te ajudar nesse caso, eu acho complicado. Então é um pouco estranho. Tudo bem que o combo full lock não era comum antes do ICS, né? Então ele não sabia disso. Mas eu acho que aqui teria que ser não Ash. A única trap que tá sendo usada é o Ash. Eu não entendi muito bem porque talvez um Lava Golem que seria bem mais interessante, né? Ou um Kurikara, ou um Nibiru, tá ligado? Eu acho que seria nesses moldes. Mas enfim, galera, o objetivo do deck de Labyrinth é isso. É esse, né? E se você não conhecia, espero que você tenha conhecido. Eu espero que você não compre esse deck, ele tá muito caro. Acho que não vale a pena. Mas com certeza é uma grata surpresa pro formato. Grata surpresa pra quem não tava tão por dentro, né? Porque pra algumas outras pessoas que já olhavam o jogo aí, já sabiam que tinha algum potencialzinho nesse deck. Mas... será que... o que aconteceu aqui? Pera aí. Porra é essa? Ah, tá. Enfim. E é basicamente isso. Se você quiser acompanhar partidas do ICS, dá uma olhada nesse card aqui em cima, né? Lá no meu canal de jogos comentados eu comentei todas as partidas do ICS que rolou nesse fim de semana. E tem algumas partidas de Labyrinth pra você acompanhar. Inclusive é uma mirror match bem maneira, tá? É basicamente isso. Valeu, falou e até mais.